capítulo 3 do livro de Ruth. Esse livro está logo após o livro de Juízes e antes de 1 Samuel, está aí no meio. É um livro pequeno. Esta é uma das histórias fascinantes, por um lado, e por outro lado, uma história triste, de uma pessoa que toma uma decisão precipitada, sem consultar ao Senhor. E aqui nós temos então o resultado, tanto de um quanto de outro. Capítulo 3, fala sobre Ruth e Boaz. Disse-lhes Noemi, verso 1 do capítulo 3 até o verso de número 5. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ela diz: ora, Boaz, na companhia de cuja serva tiveste, é um dos nossos parentes. E eis que esta noite limpará a cevada a eira. E aqui ela deu um conselho para Ruth: banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitará, e ele te dirá o que deve fazer. Respondeu-lhes Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Tudo quanto me disseres, farei. Oremos. Nosso Deus e Pai, ao ler esse livro, Senhor, e outros, nós sentimos a alegria de ver o cuidado do Senhor para com aqueles que buscam o Senhor, que fazem do Senhor o Senhor da sua própria vida. Senhor, abençoa esta curta meditação e que ela seja uma reflexão para a nossa própria vida nos dias em que estamos vivendo, Senhor. Guarda, Senhor, portanto, nosso coração e a nossa mente, para que esta palavra nos ajude ainda mais no nosso caminhar. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Esta vida, ela é feita, irmãos, pela qualidade das nossas decisões. Sim. Ele está me dizendo que muita gente chegou depois do que eu falei, que se você tiver um pedido de oração, agora, por favor, eu queria que você orasse para o meu namorado, isso é outra coisa. Eu estou dizendo problemas. Por exemplo, nós temos um irmão que deu entrada no INSS precisando de... E o INSS marcou para 30 de setembro. Isso é um absurdo. Então, eu estou falando dessas coisas. Então, escreva num papel direitinho e entregue para um dos nossos homens, que nós vamos levar para a oração, que vamos fazer. Todos os pastores estaremos em um retiro espiritual. Não haverá nem lazer. É oração, estudo da palavra e também tratando de assuntos entre nós mesmos. Voltando então ao aspecto, todos nós somos reféns das nossas decisões que tomamos. Às vezes tomamos uma decisão errada e sempre sofremos as consequências. O importante é você, antes de tomar uma decisão, é você parar para refletir se esta decisão sua é coerente ou não. E às vezes a pessoa faz as coisas
e depois começa a reclamar de Deus. Se você toma uma decisão errada por conta própria, você não tem o direito de reclamar de Deus, porque foi você que tomou a decisão. E nós, como cristãos que somos, nós precisamos, é um dever nosso, antes de qualquer decisão, você orar, buscar a presença de Deus e esperar Deus falar ao seu coração. E aí você toma uma decisão. Mas isso não acontece com a maior parte das pessoas. Tomam uma decisão sem parar para refletir, porque sempre haverá resultados. Isto é muito grave, o que eu estou falando. Nós sabemos, o início desta história foi que Noemi e seu marido, com 2 filhos, por causa de haver problema de escassez de alimento na terra deles, o que eles fizeram? Abandonaram e foram para uma terra onde eram pessoas pagãs, adoradores de outros deuses. E eles foram para lá. E lá sofreram as consequências da sua decisão. O que aconteceu? O marido morreu os filhos, e ela pagou o preço muito caro. Por quê? Porque nunca deveria ter saído da sua terra. Por quê? Porque Deus é que estava cuidando e estava disciplinando o povo. O povo estava sendo disciplinados. E nós, como cristãos que somos, às vezes não gostamos de ser disciplinados. Mas Deus, às vezes, nos disciplina. Por quê? Porque Ele só disciplina a quem Ele ama, a quem Ele quer bem. Mas nós não gostamos de disciplina, não é verdade? Filhos não gostam de que os pais chamem atenção, né? Ninguém gosta, porque nós recusamos a receber. Então eles sofreram as consequências, tomaram uma decisão, embora ela depois, no final, ela disse: mas porque Deus me castigou, porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo. É igual pessoas cristãs, tomam uma decisão depois: se Deus fosse bom, eu não estava passando por isso. Não. Pense naquilo que você faz, naquilo que você fala, nas suas atitudes. Pense nisto antes de fazer qualquer coisa. Então, nesta manhã, irmãos, eu quero dizer a você: nunca deixe o Senhor por fora das suas decisões. Quando você tomar uma decisão, primeira coisa, traga Deus para junto da sua decisão. Como disse Mateus, né? Buscai em primeiro lugar o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E o que ele diz mais? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós não fazemos isso. Queremos que Deus seja culpado das nossas decisões. Isso é muito sério, irmão. Parece uma coisa assim enjoativa, mas não é não. Portanto, nós temos que ter esse cuidado. Deus sempre está em cada um de nós, quando tomamos uma decisão correta. Deus, portanto, precisa estar sempre em nossas decisões. Sabe por quê? Porque é Ele que tem o seu, o meu, o nosso amanhã. Eu não tenho a mínima ideia do amanhã, mas Deus tem. O seu amanhã está com Deus. O frango que você vai comer no Natal, ou peru, ou carne de porco, Deus já está providenciando. Não é verdade? E no Natal, no Natal, Deus já está preparando para você. Então, por quê? Porque Deus é um Pai que cuida. É Ele que faz todas as coisas. Portanto, esta jovem moabita, ela tomou uma decisão difícil. Qual foi a decisão que ela tomou? Uma decisão corajosa. Sair do seu povo, sair da sua terra. Ela abriu mão de tudo. Ela abriu mão de pai, de mãe. Ela abriu mão de todas as coisas.
para se lançar nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 1, verso de número 16, ela tinha dito esta palavra, que é muito importante você ver. Eu espero que você esteja acompanhando. Capítulo 1, verso 16, ela tomou uma decisão muito sábia. O que ela disse aqui? Disse, porém, Ruth: não me enche para que te deixe, e nem me obrigue a não te seguir, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que repousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo. E ela disse o quê? O teu Deus é o meu Deus. Ela fez uma confissão, irmãos. A vida cristã, ela é feita da nossa confissão. Quando você crê e aceita Cristo, você está confessando a Ele como Senhor da sua vida. E ela fez esta confissão. Embora ela, numa terra estranha, ia largar pai, ia largar mãe, ia largar suas colegas, ela ia deixar tudo para trás. Mas ela teve uma visão maior. Ela enxergou Deus. Ela viu que o Senhor, embora Noemi não tivesse assim não inspirasse muito, né, pelas decisões, ela disse: mas o seu Deus, eu sei quem Ele é, e eu vou seguir a este Deus. Irmãos, lembre-se que Deus sempre abençoa uma pessoa que se lança nas mãos dEle. Ouça isso, por favor, ouça. Deus sempre vai abençoar a uma pessoa que se lança nas mãos dEle, deixar que Ele governe. Sempre vai ser assim. Ele não vai desprezar e nem vai abandonar. Então, isso para mim é essencial. Ele é um Deus que abençoa pessoas que se lançam nas mãos dEle. Vemos então as bênçãos de Deus na vida de Ruth. Ruth permitiu Deus trabalhar o seu futuro. E aqui eu falo com os irmãos, olha para mim. Deixe Deus trabalhar o seu futuro. É Ele que trabalha. É Ele que faz a diferença. Às vezes nós queremos fazer por conta própria. Eu lembro-me quando, muito novo, uma decisão muito difícil que eu tomei. Porque você sair do lugar que você foi criado, tendo seus colegas, seus parentes ali, e você tomar uma decisão de sair e largar tudo para trás, irmãos, é uma coisa dolorosa. Eu sofri os primeiros 3 meses que eu saí da roça, que eu vim para a cidade. Eu nunca tinha visto luz elétrica. Nunca tinha visto. E eu fui convidado para vir trabalhar em Niterói, garoto. E eu, já imaginou, perdi meus colegas. Minha mulher não está aqui, deixa eu ver. Deixei uma namoradinha que eu tinha lá. Olha o nome da criança, Eurides. E ela era mais velha do que eu um pouquinho. Mas foi uma dor. Os primeiros 2 meses, meu Deus do céu, vontade de voltar. A me angustiava. Mas eu disse, se eu voltar para lá, né, Paulinho, vou continuar puxando enxada. E eu não nasci para ser pobre. Minha síndrome não é de pobreza. Eu falei, eu vou embora. Quando você aceita Cristo como seu Senhor, você tem que deixar o seu ambiente lá de fora. Você tem que deixar tudo para servir a Deus. Esta é uma decisão que a gente toma. Sofre, sofre. Mas Deus vai abençoar por causa da decisão. E esta palavra me abençoou tremendamente. Ruth, então,
No capítulo 4, vira uma página agora aí. Interessante isso aqui. Eu estou lendo assim só para você acompanhar o que está escrito. Eu nunca vi alguém arranjar um namorado deitando nos pés. Você já viu isso? Alguém falou isso? Você já viu alguém deitar nos pés da pessoa para arranjar um namorado? Ela foi assim, né? A Noemi falou, a mulher mais velha tem experiência. Ô, minha filha, vem cá. Ela disse para ela assim, o velho é gente boa. O velho tem bofunfa. Sabe o que é bofunfa? O velho tem cascalho. Você faz o seguinte, ele é gente boa. Ela falou, ele é gente boa. Ele está meio velhinho, mas não está tão ruim não. Dá para arranjar qualquer coisa ainda. E ela falou assim, o que Noemi mandou fazer primeiro, antes de ler? O que ela mandou fazer? Banhar-se. Outra coisa, o que? Bota os seus melhores vestidos, o que mais? Melhor perfume. Você tem que impressionar o velho. Parece brincadeira que eu estou dizendo, né? Agora eu fiquei pensando assim, já imaginou? O velhinho, na hora de espreguiçar, deve ter feito, você meteu o pé nela. Choveu na minha horta. Já imaginou? O velhinho, ele levantou de manhã cedo, uma bela moça deitada nos pés dele, falou, choveu na minha horta, é de Deus. Eu estou brincando assim para você ver como é que Deus faz. Mas ela falou, faça isso. E a Bíblia diz que ela fez. Obedecer traz vitória. Repita comigo, obedecer traz as vitórias. Glórias ao Senhor. E às vezes nós não levamos isso muito a sério, né, irmãos? No capítulo 4, olha o que aconteceu. Aqui tem o casamento deles aqui, porque você descobre aqui que é fantástico. Eu gosto muito de ler esses assuntos, porque aqui diz, Boaz casa com Ruth. Mas só que ele era um homem tão sério, tão sincero, que as terras de Noemi, para casar com ela, tinha que resgatar aquela terra. E tinha um camarada que estava na frente. Mas não leia agora não, senão você vai perder o que eu falo. Aí ele foi procurar o camarada, falou, fulano, tem um negócio para conversar com você, o que é? A Noemi voltou com a sua nora e tem as terras dela ali, agora tem que resgatar a terra. Eu queria resgatar, mas você está na frente. Olha a postura de um homem. Ele podia atropelar, mas ele procurou o camarada e falou, você tem preferência para arrematar as terras. Porque quem rematar as terras, leva de quebra também a moça. E o rapaz disse, não dá para mim. Desistiu. E ele então, comportamento de um homem correto com as coisas. Um homem que honrava os princípios. E aqui diz que ele então procurou, resolveu, e finalmente ele casa com essa moça. E aqui nós temos no capítulo 4, verso de número 17, 13 aliás. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhes concedeu que nascesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome destes. Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos.
Noemi tomou o menino e pôs no regaço, encontrou e cuidou, entrou e cuidou dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamou Obed, e este é o pai de quem? De Jessé. E quem é Jessé? Pai de Davi. Assim esta mulher, que vem de uma terra estranha, perdeu o marido, deixou a família, e Deus trouxe ela para entrar numa família nobre. Irmãos, ouça o que eu vou te dizer. Deus é que pode mudar a nossa vida. É Ele que tem o controle. Eu estou tentando insistir nesse ponto, porque é Ele que tem o controle. Eu tenho procurado, irmãos, andar debaixo da direção de Deus. Tive muitos conselhos para fazer várias coisas, mas eu sou um elemento que não tomo decisão precipitada. Eu sou uma pessoa que primeiro amadureço as minhas decisões, porque eu sei que se uma decisão errada minha vai não só me atrapalhar, mas também a vida da igreja. Então eu procuro ter muito cuidado. Eu ando, como se diz, pisando em ovos. E eu ontem estava conversando com o pastor Silas, e ele disse, conversamos um pouquinho, eu disse: olha, o fardo que nós carregamos é muito grande. As pessoas não têm a mínima ideia do que é um pastor liderar uma igreja, e ainda mais uma igreja grande. Ele tem uma igreja também, ele me falou, tem 650 lugares, está fazendo 4 cultos aos domingos, e agora está comprando uma área maior para poder melhorar. O problema não é esse, é o cuidado com as ovelhas. Eu sou um elemento que presta atenção nas pessoas. Você pode faltar muito tempo, mas eu sei que você está faltando porque eu presto atenção. Eu vejo que a pessoa que não está frequente, eu estou sempre olhando, porque eu vejo que elas estão no mesmo lugar. E quando sai do lugar, eu começo a procurar, porque é assim que eu penso, né? Por quê? Porque é a minha obrigação. Eu tomo conta, eu presto atenção, e eu vejo. E a minha alegria é sempre ver as pessoas que estão frequentes e que não desistem da sua vida. Essa é a minha função. Então, quando temos que sepultar uma pessoa, né? A gente sofre, porque é uma pessoa do convívio, né? E a gente sofre. Apresentamos neném. Agora, gente, eu estou querendo fazer casamento, por favor. Alô? E esse problema eu perguntei a ele ontem, se está fazendo muito casamento. Ele disse que não está fazendo também. O que está havendo com os homens? Eu, hein? Não está havendo casamento. A gente fazia 4 casamentos por sábado, agora quando veio umzinho é um milagre. Vamos lá, gente. Vamos botar a família para crescer, gente. Né, Paulinho? Hein? A gente tem esse problema, né? Estou dando uma força para você, rapaz. Para você que ainda não casou, eis uma excelente dica. O que Noemi falou para a menina. O que Noemi falou para Ruth? Não, você vai para lá toda suja de qualquer maneira. Bota um perfume, meu filho, se banha, passa um pó ruge nesse rosto, dá uma ajeitada. Faz uma bela de uma escova no cabelo, meu Deus. Tu tem que chamar a atenção de alguma maneira. Mas sabe o que está acontecendo? Eu vou te dizer a realidade. As mulheres hoje estão se preparando muito mais do que os homens para o futuro.
elas estão estudando mais, se profissionalizando mais, e quando elas entram nessa camada mais alta, fica mais difícil. As exigências são maiores. Este é o problema que eu estou começando a analisar, porque as mulheres são mais dedicadas. Eu tenho uma neta com 18 anos que está fazendo engenharia, uma engenharia lá que eu não sei qual é. Ela entra por um patamar diferente. E infelizmente, muitos homens não estudam. Tem que se preparar melhor. Aí ela sai do nível que é difícil para isso. Eu acho que esse é o problema. Vamos esquecer. Uma decisão correta, ela abre o futuro. Ouça bem, igreja. Uma decisão correta abre o nosso futuro. A nossa vida depende dessa decisão. Uma decisão impensada, ela traz dor, perdas, tudo porque não damos valor à palavra do Senhor. E mais uma vez, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Boaz então casa com Ruth. Noemi trabalhou para o futuro desta moça. Assim como Ruth ajudou a Noemi, Noemi também ajudou a Ruth. Como eu não hei de procurar para você um lar, minha filha, eu quero que você também seja feliz. Ela disse para a sua nora, né? Eu quero que você seja feliz. E ela fez isso. Portanto, o livro, ele encerra com o casamento, com o nascimento de um jovem promissor. Noemi profetizou. O que ela profetizou? Que ele será afamado em Israel. Que coisa fantástica. Então ele nasce, e ela vai para essa família, nasce o filho, entra na família real. É assim que Deus faz com a vida de uma pessoa. O que começou numa tragédia, terminou em bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa fantástica, não é, irmão? O que começou com lamento, termina com a festa de casamento. Deus pode mudar a sua história. Tem gente que não ouviu. Deus pode mudar a sua história. Você ainda não chegou ao final. Ainda tem um chão pela frente. Se lance nas mãos de Deus. Você tem projetos? Não deixe na gaveta. Pense nos seus projetos e coloque nas mãos do Senhor.